E quando nós pecamos, as orações não chegam a Deus. E no caso de Daniel, ele orou. E Deus mandou a resposta imediatamente, ouviu a oração dele. Só que veio demônios aqui guerrear e a oração parou aqui. Mas, como ele persistiu, Deus mandou Miguel para guerrear contra o rei da Pérsia, os demônios mais fortes. Existe uma hierarquia em termos de demônios também. E mandou a resposta para Daniel. E ele foi ouvido. E aí fala também das 70 semanas, que vai acontecer no final do tempo e tal. Então, Deus estava orando pelo povo. E já por aquilo que ainda vai acontecer com a gente. Mas Daniel já orava. Porque Deus é maravilhoso. Quanto mais nós nos aproximamos dele, mais ele nos revela as coisas. Amém. Mais felizes nós somos. Mais bem-sucedidos nós somos. Mais guardados nós somos. Depende muito de nós. Amém? Eu quero também explicar uma coisa do seguinte. Jerusalém. Existe um versículo na Bíblia que fala o seguinte: orai por Jerusalém, ou seja, intercede por Jerusalém, chore por Jerusalém, como se você vivesse lá, como se a sua família estivesse lá. Prosperarão aqueles que te amam. Eu tive uma experiência incrível em relação a isso. Uma época, Deus tocava muito no meu coração para orar por Jerusalém. Mas eu orava e chorava, porque é um povo que sofre muito. É um povo de Deus, mas é um povo que sofre. Porque não estão ainda de acordo com a palavra de Deus. Mas nós, como cristãos, temos a obrigação de orar por eles. E naquela época, irmãos, era algo incrível. Como Deus abria as portas de trabalho comigo. Eu orava por Jerusalém e Deus abençoava. Eu orava e Deus abençoava. E aí eu vim entender essa palavra. Orar por Jerusalém. Interceda, clame, chore, como se você fosse um israelita. Prosperarão aqueles que te amam. É um salmo. Eu vou achar e depois eu te falo. Tá? Então, algo muito profundo. Eu não lembro agora, mas eu te falo. Eu não anotei, desculpa. Bom, vamos também ver, depois se a irmã Cassiana puder abrir em João, no capítulo 17 já. Vamos ver o irmão Marcelino, por favor, a intercessão de Paulo, maior apóstolo, né, do Novo Testamento. No capítulo 1 de Colossenses, no versículo 9 ao 11, por favor. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu interior, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Amém. Obrigada. Então, veja bem. O apóstolo Paulo, ele ora... Irmã Branca, tem um 11 ainda. Pode ler. Sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Amém. Então, a oração, que na realidade é uma intercessão que Paulo faz em favor da igreja dos Colossenses, é o seguinte: Senhor Jesus, Senhor Deus, faça com que esse povo cresça espiritualmente. Irmão, sabe o que é crescer espiritualmente? É ter uma postura diferente. Tá? Às vezes nós vemos pessoas que
É como uma criança. Nasceu, você começa a amamentar, até os 6 meses pode ser só com leite materno. A partir dos 4 meses, às vezes a gente já começa a dar uma papinha e vai vendo. Mas a gente não pode. Sabe o que vai acontecer comigo? Hoje, uma mulher com meu peso, com a minha altura, se eu tomar só leite, embora o leite seja um alimento saudável, vai me ajudar nos ossos, mas eu posso até chegar a morrer. Porque o meu corpo precisa de sais, minerais, precisa de proteína, carboidratos, precisa de outras coisas. E na vida espiritual é a mesma coisa. A pessoa começa a vir para a igreja, então você começa a falar de Jesus, você começa a dar bases, você começa isso. Mas a pessoa tem que querer crescer espiritualmente, conhecer a palavra de Deus, tomar uma atitude, uma postura e parar com determinadas coisas de criança. Ai, porque eu não vou falar com não sei quem, não vou mais na igreja, porque eu vi isso, porque eu não gostei daquilo. Não! Eu vou na igreja, em primeiro lugar, porque eu amo a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez por mim de morrer na cruz. E se o irmão, ou se a igreja, ou se existe algum problema, alguma coisa, eu vou interceder em favor dessa pessoa. Amém. Hoje eu conheço Deus, mas eu quero mais de Deus. Isso é crescer espiritualmente. Eu quero que Deus me revele os seus mistérios. Eu quero ter mais comunhão com Deus. Eu quero orar por alguém que está enfermo, essa pessoa ser curada. Eu quero que Deus toque no meu coração. Branca, liga para a irmã Cassiana agora, porque ela está precisando de uma palavra. E dobrar o meu joelho e usar o meu tempo, investir o meu tempo em oração. Senhor, então me dá a palavra que ela está precisando. Eu não sei o problema que ela está, mas o Senhor sabe. E aí pegar o telefone e orar, ler a Bíblia. Irmã Cassiana, está tudo bem? Tá. Olha, eu senti de Deus de te dar uma palavra. Isso é crescer espiritualmente. Amém. Crescer espiritualmente é você ser abençoado, mas acima de ser abençoado, ser uma bênção. Ser um instrumento nas mãos de Deus. Amém. Amém. Então seja fortalecido. É isso que Paulo estava falando. Amém? Os irmãos estão entendendo? Ok, vamos continuar então, que tem bastante coisa. Irmã Branca, a irmã tinha falado sobre se nós orássemos para que não tivesse mais problema de documento aqui e tal. Eu quero ler aqui em 2 Crônicas 7,14, está escrito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então eu creio assim, inclusive nós estávamos falando sobre isso essa semana no trabalho. Eu creio assim, que se a igreja, ela tem uma potência, tem uma força, tem um poder tão grande que nós não sabemos a dimensão. Jesus falou isso, que nos deu poder e autoridade. Poder e autoridade. Poder e autoridade, são as duas coisas. Então, o que acontece? Essa potência, esse poder, essa autoridade, essa força grande, vem do quê? Vem de nós irmos fazer reunir os crentes tudinho, e ir na frente do governo e ficar lá batendo lata e gritando e tal, para a gente alcançar alguma coisa, ou colocar uns canhão na frente para a gente alcançar. Não é isso, não é essa autoridade, não é esse poder. Ou se tornar um presidente da América, né? Um presidente da ONU, um cristão, né? E é nisso? Não, é na oração. Se nós orarmos, Deus tem um compromisso com a palavra dele. Então, que Deus tem compromisso com todos que estão debaixo da sua palavra, que estão sujeitos à palavra do Senhor. Então, o que acontece? Esse é que é a autoridade. Se a igreja orar, se humilhar diante do Senhor, todos são beneficiados, até mesmo aquele que não está, que até ateu, que está zombando de Deus, vai ser beneficiado, porque existe essa autoridade na igreja do Senhor Jesus. Se nós orarmos e buscarmos a presença do Senhor,